O consumo excessivo de álcool ele vem aumentando de forma considerável ao longo dos últimos anos, tornando-se assim um problema de saúde pública. Diversos estudos apontam a bebida alcoólica como sendo a droga mais consumida pela população jovem. Cerca de 155 milhões de pessoas com idades entre 15 a 19 anos ingeriram álcool pelo menos uma vez no último ano. A reforma psiquiátrica realizada na década de 70, ela foi de extrema importância para a humanização dos pacientes e, consequentemente, da criação de algumas políticas públicas, como a política de álcool e drogas pelo Ministério da Saúde, que propunha medidas de prevenção e promoção da saúde na rede pública. Posteriormente, resultando na Lei nº 10.216, que ganhou status de política oficial dentro do SUS, institucionalizando uma rede de cuidado psicossocial de base comunitária e territorial e que tinha como proposta oferecer uma promoção de saúde focalizada no cuidado das pessoas com dependências químicas de diversos tipos. Olá, primeiramente boa tarde, professor, boa tarde, turma. Iniciarei falando sobre situação inicial. Com ela, trago uma reportagem da Veja de 2019, que fala sobre levantamentos realizados pelo Centro de Informação sobre a Saúde e Álcool, com base em dados do IBGE, que mostrou que 25,1% das garotas com idade entre 13 a 15 anos bebe ao menos uma dose por mês. Há uma década era 20%. Entre os garotos, o índice é de 22,3%. O título de comparação entre os americanos com idade até 15 anos. O consumo não passa de 10% para ambos os sexos. A mudança ilumina um novo problema. Elas bebem mais do que eles. Bom, e muitas vezes a gente pergunta, né? Por que as pessoas bebem álcool excessivamente? Existem vários questionamentos sobre o que leva uma pessoa a beber o álcool excessivamente e desenvolver, então, o alcoolismo. Algumas pessoas acreditam em uma sensação de alívio temporário, referente a alguns sentimentos como tédio, solidão, ansiedade, depressão e tristeza. O álcool faz esquecer temporariamente os problemas e pessoas vulneráveis a tê-los são mais expostos ao álcool, trazendo sim o alcoolismo. Além também de causar danos à saúde, como destruir fígado, danificar o pâncreas, reduzir a imunidade, afetar o coração, causar alteração na pele, destruir o sistema nervoso periférico e levar à impotência também. O álcool, em longo prazo, causa danos ao bem-estar em suas realizações e relacionamentos. O álcool não resolve problemas, mas cria mais um. Bom, e para finalizar minha fala, irei falar sobre o acolhimento do pós-tratamento, que de antemão é bastante importante, pois o paciente pode ter recaída e os profissionais devem trabalhar em grupo, ter práticas, habilidades e saber em conjunto para o acolhimento para todos. Assim também como ter uma preparação da equipe técnica em plataformas virtuais, rodas de conversas com a família, que é bastante importante, rodas de conversas com os profissionais, psicólogos, etc. Encontros semanais, se possível. Envio de cartas, que foi para a família, que foi um meio que a gente achou bem importante, pois nesse momento, né, de pandemia, não poder ter o encontro presencial, então as cartas seriam um meio de, olha, a gente está aqui, a gente se importa com você, como você está, e ver como esse paciente tá lidando, né, com a sua recuperação. Boa tarde, nós somos o grupo 1 e o tema do nosso trabalho é Jovens Alcoólatras. O nosso grupo iniciou uma pesquisa e fizemos 2 entrevistas. Que é uma clínica de reabilitação em Anápolis, onde o diretor Diego Godoy fala como atualmente se está sendo os modelos de atenção à saúde. E o outro em um CAPS Álcool e Drogas na Samambaia.
O objetivo das entrevistas foi entender como é que está sendo os modelos de atenção à saúde nesses tempos de pandemia e ver como é que é uma perspectiva do cuidado da família, do tratamento e até mesmo do pós-tratamento nesses tempos, né? Desses tempos tão difíceis. Na primeira entrevista, iniciamos com 4 perguntas. Foram elas: a primeira pergunta, quais os meios de atenção à saúde que a clínica tem no pós-tratamento? Segunda pergunta, como é feita a atenção à saúde dos familiares? Terceira pergunta, por conta da pandemia, teve alguma mudança no tratamento da clínica? E quarta pergunta, adotaram algum meio de atenção à saúde por meio online? Foi de extrema relevância adotarmos a entrevista, para sabermos como atualmente está o modelo de atenção à saúde e entendermos na prática como podemos fazer um projeto que seja eficaz e prático. As respostas foram satisfatórias e analisamos que, mesmo com a pandemia, a integralidade e cuidado não pararam, apenas mudaram a forma de ser trabalhada. Vamos lá, por conta da pandemia, teve alguma mudança no tratamento das clínicas? Olha só, essa pandemia desacelerou o mundo todo. Essa pandemia vem levando de um jeito incompreensível para todos nós, pessoas que a gente ama e tudo mais. Disso a gente já sabe. Então a única coisa que não desacelerou foi o uso da droga. Muito pelo contrário, isso sofreu um aumento gradativo, significativo. O consumo de droga não parou, o consumo de álcool não parou, que é droga também lícita, barata, de fácil acesso, que causa uma devastação enorme, né? Então, primeiro com a perda de coordenação motora, alucinações visuais, auditivas, convulsões possíveis, um possível coma alcoólico e daqui a pouco uma overdose, sem contar o desleixo, a degradação, debilitado cada vez mais. Então, enfim, o que acontece? Dentro das clínicas, o que foi pedido pelos órgãos responsáveis, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Nacional, né, Sanitária, né, no Brasil, e pela Senad, que é a Secretaria Nacional de Droga no Brasil, foram algumas normas e regras, primeiro depois do lockdown, para receber um paciente diante de um teste de Covid e tudo mais, uso de máscara o tempo todo, basicamente o que foi pedido fora das clínicas. É lógico, visando, eu digo isso em relação aos recém-chegados, visando o bem-estar e, claro, a integridade física de quem já está internado, né? De quem já está internado. Mas também, cada um com seu talher, cada um com seu prato, cada um com seu copo na hora das refeições. Uma distância foi estipulada de cama para cama, então diminuir um pouco o número de pacientes dentro dos quartos, né? Dentro dos estabelecimentos. A distância entre as mesas na hora das refeições, tudo isso foi estipulado dentro das instituições, para que não haja contato físico entre eles, é totalmente proibido, tudo mais, não tem esse negócio de abraço e tudo mais, as atividades físicas são a longa distância. Então, basicamente, é o que foi estipulado para fora, para dentro das unidades também foi, tá? Fizemos uma visita ao Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, conhecido também como CAPS-AD, localizado em Samambaia. Essa unidade é responsável por atender os pacientes de Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Taguatinga, Riacho Fundo e outras regiões. Nela, entrevistamos o responsável técnico, em que este nos mostrou a unidade e também todo o processo de atendimento aos pacientes. Tivemos também as queixas, vinda tanto dos profissionais quanto dos usuários, e a que mais se destacou foi a falta de comunicação da unidade. Essa unidade não possuía nenhum aparelho telefônico ou celular, o que impossibilitava com que os usuários que estavam internados ou aqueles usuários que tinham que ir diariamente e passar o dia fazendo tratamento e acompanhamento se comunicar com a sua família. Este é um fator muito importante, visto que o apoio familiar é essencial para esses pacientes, em que muitas vezes sofrem rejeição pela sociedade e pela própria comunidade, promovendo assim uma maior adesão ao tratamento. Bom, em relação ao problema que acabou de ser descrito, a ideia pensada foi a criação de um projeto em que o objetivo principal é a melhora da comunicação entre o paciente e a sua família. Isso aconteceria por meio da disponibilização de telefones e celulares, e para isso também haveria uma organização dos horários para que essas ligações ocorressem. Isso para que todos os pacientes conseguissem falar com as suas famílias. No momento dessas ligações, também seria interessante que um profissional estivesse por perto, a fim de acompanhar a ligação. Isso é bastante importante, já que o apoio da família seria um ponto extremamente relevante no desenvolver do paciente, em toda a questão da melhora do paciente.
O processo de trabalho entende a prática de saúde como um processo de mudança de um objeto em um produto, tendo em vista a finalidade ou projetos estabelecidos. E para alcançar tais objetivos são necessários meios de trabalho que possibilitem que isso aconteça, sejam eles meios materiais, como vacinas, por exemplo, ou não materiais, como a conduta clínica. E esses meios também podem ser denominados como tecnologias e recebem uma classificação de acordo com seu nível de estruturação. Leves, que são pouco estruturadas, leve duras, que estão estruturadas, de certa forma, e duras, que são um pouco mais avançadas, mais estruturadas. Essas, portanto, inovam e favorecem o aprimoramento do cuidado e podem se apresentar de forma a suprir uma certa demanda, como no caso da pandemia, né? Por exemplo, na qual uma parcela da população necessita de auxílio para largar a dependência química do álcool, teve um pouco de problema com a capacidade de atendimento. Então, para resolver esse problema, um aplicativo seria ideal, né, como uma ponte entre o cuidado e o atendimento remoto, atuando como uma tecnologia leve no cuidado, e são propostas, né, algumas funções que, no caso, auxiliariam no cuidado, como marcações de consultas diárias no dia do paciente, que ele conseguiu não ingerir bebida alcoólica, como uma forma de estímulo e segurança. Uma vez que o paciente, em momentos de recidiva, terá uma forma de estímulo. Ao ver todos os dias que ele conseguiu cumprir o objetivo, será menos propenso a ingerir a bebida novamente. Também é proposto uma sala de conversa barra chamada, né, com um especialista em momentos de crise, para outras pessoas que desejam parar de beber ou que já não possuem tal dependência, objetivando o estímulo e o auxílio para continuar sem ingerir bebida alcoólica. Falando um pouco, né, sobre a formação e educação dos profissionais de saúde, a gente pode levar em consideração a afirmação, né, de Rubem Matos, que a integralidade é um dos aspectos mais importantes do Sistema Único de Saúde, e ela deve estar presente em todos os momentos da atenção primária. Dessa forma, uma equipe multiprofissional se faz de extrema importância para um cuidado mais amplo ao paciente com problemas de alcoolismo. A formação de uma equipe composta principalmente de médicos, enfermeiros, farmacêuticos, terapeutas ocupacionais e psicólogos, além de outros profissionais da área da saúde, é um dos pontos fundamentais para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado do paciente. Entre os profissionais que trabalham incansavelmente para diagnosticar e tratar os pacientes, a gente pode citar primeiro os médicos, né, que são responsáveis principalmente por diagnosticar e propor formas de intervenção, podendo ser elas hospitalares ou terapêuticas. Em seguida, os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que são responsáveis por administrar medicamentos, cuidar da higiene do paciente e realizar alguns procedimentos de rotina quando necessário. E é importante a gente reafirmar, né, que os enfermeiros eles são a maior categoria profissional na área da saúde, pois são os únicos em contato com os pacientes 24 horas por dia. Depois, né, a gente pode falar dos psicólogos e dos psiquiatras, que vão trabalhar tanto com o paciente quanto com a sua família, dando suporte emocional e realizando acompanhamento psicológico em todos os estágios do tratamento e posteriormente, né, pois esse paciente ele vai precisar fazer acompanhamento psicológico para o resto da sua vida, já que a dependência do álcool ela pode retornar a qualquer momento. E eles são provavelmente um dos profissionais mais importantes, né, tendo como principal função assegurar a saúde mental de todos. Os farmacêuticos responsáveis pela orientação e administração dos medicamentos utilizados nos pacientes, assim como os efeitos colaterais dos mesmos. Os nutricionistas, que são responsáveis por cuidar da alimentação dos pacientes enquanto estão no hospital e depois que recebem alta. É de extrema importância a orientação desses profissionais, pois a alimentação saudável torna nosso organismo mais preparado para enfrentar quaisquer problemas de saúde, inclusive na dependência de álcool. Os terapeutas ocupacionais, que são responsáveis por ajudar na organização da rotina diária de uma forma que seja produtiva e significativa, tanto para o paciente quanto para a família do mesmo. Os gestores em saúde, que têm como função promover a saúde em todos os âmbitos, agindo prioritariamente na organização e na instrução dos outros profissionais de saúde, atuando diretamente no Sistema Único de Saúde. Sendo assim, podemos concluir que a presença de uma equipe inter e multiprofissional é de extrema importância para a prevenção, o diagnóstico e tratamento de pessoas com dependência alcoólica.
Cada um desses profissionais é uma peça importante na grande máquina que é o sistema de saúde, ou seja, a ausência de um deles desestrutura completamente o funcionamento dos hospitais, clínicas e postos de saúde, dificultando assim as medidas de prevenção e promoção da saúde.